Boa tarde a todos, então. Sempre um prazer a gente estar participando dos eventos do Processo Com e ver que esses eventos se mantêm, sendo um dos espaços, né, bastante importante para a gente discutir, sobretudo, metodologia. Agora que eu estou mais longe, mais de 400 quilômetros daqui, fica mais difícil a gente participar, então sempre é bom estar mais perto e matar a saudade do grupo e da Unicinos também. Bom, o que eu vou trazer para vocês aqui, na verdade, é um projeto que eu comecei. Na verdade, ele começa desde o segundo semestre do ano passado, mas a gente só conseguiu implementar ele a partir da metade do primeiro semestre deste ano. Tá, por toda uma questão burocrática e de recursos, enfim, mas que eu vou falar um pouquinho antes, eu vou falar um pouquinho sobre isso nos antecedentes do projeto. Assim. A ideia é trabalhar um pouco com o contexto da região, né, com o contexto de Frederico Westphalen, que está no extremo norte do Rio Grande do Sul, proximidade com a divisa de Santa Catarina, uma região de concentração rural, né, de atividades, sobretudo, voltadas à agropecuária, agricultura. Então, pensar esse contexto em que a universidade está inserida, e inserida mesmo, porque o próprio campus da FSM de Frederico Westphalen está numa área rural de Frederico Westphalen. Então, se vocês entrarem no site, vão ver que o endereço lá é linha 7 de setembro. Né? Linha, para quem é do interior, nada mais é do que uma região rural no interior. Então, pensar justamente que a universidade está inserida justamente nesse contexto rural e que ela faz parte dessa paisagem rural também, né, do norte do estado. Bom, como eu falei antes, foi todo um processo burocrático do projeto. Assim. A gente recebeu, na metade do ano passado, recursos do FINEP, né, que é uma empresa pública de fomento à pesquisa e à inovação tecnológica. E esses recursos foram solicitados pela UFSM em 2008 e chegaram ano passado. E, por uma coincidência, uma casualidade, eu era o chefe do departamento na época e coube a mim implementar esses recursos. O que a gente precisava para implementar esses recursos? De laboratórios, de grupos de pesquisa e de um projeto de pesquisa. Então, eu tive 2 meses para... O laboratório eu já tinha, que eu coordenava o laboratório de pesquisa social, para implementar um projeto de pesquisa e um grupo de pesquisa. E ir atrás de 3 orçamentos e implementar esses 3 orçamentos na universidade, que demorou 6 meses para chegarem os recursos e chegarem os materiais que a gente solicitou. O que basicamente, o laboratório que eu coordeno foi equipado, então, com os recursos FINEPs, com softwares de pesquisa. Então, por isso, o foco da pesquisa é trabalhar com esses softwares de análise quantitativa e análise qualitativa. Né? A gente está falando de softwares como Sphinx e NVivo. Então, eu pensei em um projeto de pesquisa no qual eu pudesse utilizar esses softwares no dia a dia, que eu pudesse utilizar esses softwares e deixasse em evidência que esses softwares pudessem ser utilizados para outras pesquisas também. Pensei, então, num projeto que tivesse, como eu falei antes, a ver com o contexto em que a universidade estava inserido. Né? Fui olhando outros projetos anteriores e, por sorte, ali também, em Frederico, a gente tem um curso de agronomia. Então, e eu tinha orientado TCCs anteriores que falavam um pouco de comunicação rural e tal. Então, fui procurando por esse tema de comunicação rural, olhando os textos da Giane, lá de recepção rural, do mestrado dela, do doutorado dela. E aí fui me inspirando para pensar justamente nessa temática da recepção e da comunicação rural. Uma primeira ideia, então, foi justamente mapear, né, essas áreas, né, ter uma noção, né, de que rural a gente está falando e de que contexto a gente está falando, para depois, então, pensar como que a gente ia trabalhar isso. Bom, então, esse projeto foi pensado justamente para a gente implementar os recursos FINEP e, a partir de agora, a gente está desenvolvendo ele. A gente está agora indo para uma segunda fase, que seria justamente trabalhar mais o campo do projeto assim, em si. Bom, a gente tem como objetivo, então, entender as formas de acesso à informação rural e o consumo midiático dos agricultores da região do Médio Alto Uruguai, que é onde está inserido o Frederico Westphalen. São 31 municípios, né? Municípios de pequeno a médio porte. Né? Frederico Westphalen é um dos maiores, com 30 mil habitantes. Então, aí a gente já tem uma noção do tamanho dos outros. Então, a gente tenta, por essa pesquisa, não só construir um levantamento de dados sobre o consumo, mas também dados sociais de uma forma geral sobre a população rural da cidade. Eu puxei um pouco para o consumo justamente para ter um diálogo com a nossa área de comunicação. Então, entender
quais são as práticas culturais, práticas sociais desses agricultores e, sobretudo, de que forma eles se informam sobre a atividade rural deles. E se essa informação que eles buscam, eles aplicam no dia a dia do trabalho deles. Ou seja, se eles assistem o Globo Repórter, se aquela parte do Globo Repórter, alguma matéria, o Globo Rural, alguma matéria do Globo Rural, eles trazem para o dia a dia deles, eles implementam aquelas dicas ou aquelas reportagens que eles assistiram. Mas também, nesse mesmo semestre que eu pensei a pesquisa, um dos 3 jornais da cidade, que é o Alto Uruguai, ele, junto com a Emater, né, que é uma empresa pública de assistência rural, implementou uma revista sobre o rural na região, que é essa revista chamada Novo Rural. Essa revista tem uma tiragem de 30 mil exemplares e é totalmente paga pela Emater, que terceiriza a produção da revista para o jornal Alto Uruguai. Então, eu também fiquei curioso sobre o impacto dessa revista e se os agricultores têm acesso a essa revista de forma, e se eles leem, se aquelas reportagens fazem sentido para eles, se aquelas reportagens também têm sentido para o dia a dia deles, que depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. Mas me chamou a atenção essa revista, não só pela tiragem, mas pela qualidade do material também e por ser gratuita também, né? Bom, como eu falei antes, né, a região do Médio Alto Uruguai é composta por 23 cidades, 185 mil pessoas e 56% da população vive na zona rural. Dessas 23 cidades, nós temos 712 localidades rurais na região. 31 dessas localidades estão em Frederico Westphalen, dessas 712. Quando eu pensei que ia fazer essa pesquisa no Médio Alto Uruguai todo, eu não pensei que era 712 localidades. Agora estou tendo que repensar um pouquinho pela quantia de dados e pela quantia de pessoas, né, que a gente tem disponível para trabalhar, né. Como eu falei antes, essa pesquisa está vinculada ao grupo de pesquisa que eu criei, que tem os meus orientandos, por enquanto. E também eu tenho 2 bolsistas, um bolsista do laboratório e uma bolsista da pesquisa em si. Então, o material humano que eu tenho é eu e meus 2 bolsistas para trabalhar em 712 localidades. Fora a Emater, que, enfim, né, tem nos dado apoio. A Emater ali, em Frederico Westphalen, ela conta com uma jornalista que tem sido bem sensível com as nossas demandas. Então, agora a gente está nessa fase de pensar como implementar isso, como implementar o campo em si, né, já que a gente tem 712 campos aí para fazer. Mas um primeiro momento que a gente tem trabalhado é com as associações rurais e com os espaços onde os produtores estão. Eu já tinha orientado um TCC anterior, que era sobre a Feira do Produtor de Frederico Westphalen, que é uma feira que foi construída pelos próprios produtores. A prefeitura apenas cedeu o local e toda a organização e implementação da feira é dos produtores que estão nela envolvidos. O que esse TCC que eu orientei fez? Na verdade, era um TCC naquele sentido de projeto experimental. Então, o TCC fez toda uma campanha de divulgação da feira e também de criar uma identidade visual da feira. Então, como eu já tinha contato com esses produtores, a gente fez uma primeira exploratória da pesquisa na feira em si. Então, um primeiro questionário piloto foi implementado na feira e depois também a gente fez. Agora está na parte que a gente está entrevistando cada um dos produtores para saber, de uma forma mais detalhada, mais em profundidade, a relação deles com os meios de comunicação, não só locais, mas também com os meios de comunicação como um todo, e essa relação com o cotidiano deles. Bom, e como eu falei antes, na cidade nós temos 3 jornais, nenhum deles é diário, um é bissemanal, o outro é semanal e o outro é quinzenal. Então, tem essa questão da periodicidade e do alcance dos jornais. Até esse semestre, um dos jornais era gratuito, então ele era distribuído em diversas regiões da cidade. Você podia pegar o exemplar e levar para casa, mas os outros 2 jornais são pagos, via assinatura, e atendem a toda a região. Fora isso, no contexto midiático, nós temos uma rádio comunitária em Frederico Westphalen e outras rádios comerciais, a principal delas ligada à Igreja Católica, que é forte na cidade. E, por exemplo, a cobertura televisiva, a RBS, que atende Frederico Westphalen, está em Passo Fundo, a 180 quilômetros da cidade. Então, também não tem quase nenhuma cobertura local nos meios na televisão, por exemplo. Basicamente, é rádio e esses 3 jornais que existem na cidade. Bom, na construção do projeto, então, a gente parte do marco teórico, sobretudo a partir da recepção, trabalhando com a questão das mediações e também com a questão da mediatização,
no sentido de que a comunicação é um campo que dá visibilidade a outros campos, como é o campo rural. Então, no sentido da mediatização, nos contribui para entender de que forma a mídia impacta ou, né, a mídia se relaciona com o ambiente rural. E as teorias da recepção e as teorias a partir do Martí Barbeiro nos permitem entender essas práticas culturais, essas práticas sociais, né, dos agricultores, dos sujeitos com os quais a gente está dialogando. Dentro do marco metodológico, a gente tem trabalhado com a pesquisa da pesquisa famosa por Gianni Bonin, né? Então, a gente tem trabalhado, sobretudo, na pesquisa da pesquisa, tentando identificar pesquisas que tenham trabalhado com a nossa região em si, né? Então, a gente chegou, sobretudo, a 2 pesquisas, um TCC anterior e uma pesquisa de uma colega nossa do departamento, da professora Andrea Weber, que vem, né, da extensão rural, e que, no começo do campus, há 10 anos atrás, fez um primeiro mapeamento desses produtores. A gente tem, então, dialogado com essas 2 pesquisas para tentar entender esse contexto que a gente está pesquisando. A gente parte da pesquisa teórica, justamente para entender os conceitos, sobretudo, de comunicação rural, que era uma temática que eu nunca tinha trabalhado, né? Então, a gente está fazendo todo um trabalho aí de buscar autores mais contemporâneos para ir um pouco além do Bordenave, que tem o seu valor, que tem a sua importância, mas que a gente quer também identificar autores mais contemporâneos que têm trabalhado com comunicação rural, né? E aí, na parte de pesquisa de campo, a gente tem trabalhado, sobretudo, com 2 técnicas, dos questionários e nas entrevistas. Nesse momento, a gente tem trabalhado com espaços onde os produtores estão. Então, a gente não tem ido ainda nas regiões. Então, a gente tem trabalhado, sobretudo, com feiras e com associações como cooperativas, onde a gente sabe que esses produtores estão presentes, que a gente consegue ter acesso mais facilitado a eles. Então, num primeiro momento, que a gente tem uns primeiros dados iniciais, a gente percebe, né, que há uma falta de acesso dos produtores em relação aos meios de comunicação local, mas também uma falta de acesso dos jornalistas locais ao interior, ou seja, uma falta, muitas vezes, de interesse dos jornalistas de irem ao interior saber o que está acontecendo, né? Então, muitas das notícias sobre o rural que são produzidas ali na região são produzidas pela Emater ou pelas cooperativas, ou seja, são reportagens terceirizadas, são releases que são mandados para os jornais e aí são publicados, ou seja, os jornalistas não vão ao interior, salvo agora com a Novo Rural, né, com essa revista, que aí sim, a partir de agora, tem sido procurado o interior para fazer essas reportagens. Mas há também uma questão cultural de acesso dos produtores aos jornais. Então, dentro dos primeiros dados que a gente teve, o jornal é o último meio em que os produtores consomem, né? E a gente, comparando esses dados que a gente teve, por exemplo, né, ainda no interior, o meio de comunicação mais acessado, mais consumido pelos produtores é o rádio. Isso, esse mesmo dado foi apontado pela pesquisa da Andrea há 10 anos atrás. O que mudou? Em segundo lugar, aparece a internet como meio de comunicação mais consumido, sobretudo via celular. Então, os produtores têm utilizado redes sociais, têm utilizado sites para se informar e para buscar conhecimento para as atividades rurais. E uma das coisas que nos chamou a atenção foi que uma das questões que a gente colocou, ou um dos dados que a gente colocou para os produtores apontarem, era se eles buscavam os técnicos da Emater, da Embrapa, para buscar informações sobre o rural, e ninguém apontou isso. Ou seja, não sei se a Emater não vai até eles, e também eles não vão até a Emater para saber esses dados. Eu ainda não passei esses dados para a Emater, vai ser bem interessante quando a gente conversar com eles. Então, a partir desses dados, a gente fez uma segunda etapa da pesquisa, que é conversar com os jornais. Nós fomos entrevistar os jornalistas responsáveis pela parte rural de cada um dos jornais de Frederico Westphalen, para saber também o processo produtivo deles em relação à informação rural, ou seja, saber como que eles pensam as pautas, e é esses dados que eu falei para vocês. Boa parte das pautas são trazidas por cooperativas ou por outras entidades não feitas propriamente pelos meios de comunicação. Bom, tentando finalizar no meu tempo, a gente tem esse desafio, então, de trabalhar agora com a parte mais empírica voltada à pesquisa de campo, ou seja, pensar como a gente vai fazer essa etapa para além dos questionários, né, ou de que forma a gente vai ampliar os questionários para além das feiras e espaços, né, de sociabilidade dos produtores como cooperativas, né. A minha ideia inicial era justamente ir nas comunidades rurais, era trabalhar com entrevistas com esses produtores, com as famílias em si,
mas diante da grandiosidade dos números e da escassa material humano que a gente tem, recursos humanos e financeiros, né, já que a gente investiu todo o dinheiro em software, agora a gente vai ter que repensar essa forma do campo, né. Mas o que a gente tem pensado é justamente esse diálogo, né, entre campo e meios de comunicação, de que forma ele está acontecendo na contemporaneidade, né, e de que forma isso pode ser melhorado, já que nós estamos formando jornalistas ali na região e os jornalistas não têm trabalhado sobre a região nos meios de comunicação local. Acho que era isso.